Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para gravar o segundo episódio do nosso podcast Testemunho com Propósito. Hoje com uma convidada muito especial e para consagrar esse momento eu queria ler uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5 e o versículo 41. E tomando mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, levanta-te. O nosso propósito hoje com esse testemunho é contar um pouco do que Deus fez na vida da nossa convidada, lembrando também, trazendo do texto sobre a filha de Jairo, que estava na casa já morta, e Jesus disse para ele não se preocupar que ele chegaria ali, e quando ele chega a menina, ele diz, ela não está morta, ela está dormindo, e diz, menina, levanta-te. Então o Senhor, ele é poderoso para levantar você de todas as situações. Amém? Hoje, com a gente presente, a nossa amiga Suzy, convidada também, uma pessoa muito especial, uma amiga que o Senhor nos deu nessa caminhada. E queria que você soubesse que é um prazer te ter aqui com a gente no podcast das Labaredas, Testemunho com Propósito. E vamos começar, então. Que você possa contar, que Deus possa te usar, como sempre tem te usado, um pouquinho da tua trajetória. Suzy, quem é a Suzy hoje, para os nossos ouvintes? Bom, meu nome é Suzy, como muitas pessoas sabem. Eu tenho 30 anos, sou casada com o Valdir, vai fazer 13 anos, e juntos a gente tem duas princesas, a Eloá e a Elisa, que o Senhor nos deu. E hoje eu sou uma mulher comum, como todas, mas com uma história em comum e tentando fazer dessa história em comum um propósito maior. Conta pra gente algo assim curioso sobre a Suzy mesmo, algo assim que quase que ninguém sabe. Então, pouca gente sabe que eu sou muito tímida mesmo. E tá falando em público, na verdade, para mim é um grande desafio. Mas estamos aí vencendo, gente, cada vez. Vencido hoje, Vencido. Suzy, vamos começar para te contar um pouquinho para nós como é que foi a tua infância, depois passando ali para a tua adolescência. Então, eu nasci num berço evangélico, e pouca gente sabe, ou quase ninguém. Os meus pais foram missionários durante 10 anos pela Assembleia de Deus no Paraná. Então, eu cresci no campo missionário. E o campo missionário me forjou de muitas maneiras. Eu precisei amadurecer muito rápido. E com esse amadurecimento, eu tive várias crises de ansiedade na minha adolescência, porque já tinha muitas responsabilidades acima da minha idade. Eu já, por exemplo, já dirigi cultos. Nossa, é tão nova. Sim, com 12 anos já tinha sido professora da escola dominical do departamento infantil, já tinha liderado também. E fora o meu ministério de louvor e também toda a responsabilidade que eu tinha no serviço do meu pai, que também ajudava ele. Sim. Então, tudo isso me forjou de uma maneira boa, mas negativa também. Sim. Porque junto com isso vem um grande peso também, Vem um peso muito grande. E teve algum momento, assim, na tua adolescência que te marcou, assim, profundamente, que tu entendeu já desde a tua adolescência o propósito que Deus tinha na tua vida ou não? Sim, ali nos meus 15 anos, eu tive a minha primeira grande crise de ansiedade. Os meus pais viveram o tempo todo ali junto com a gente, depois de 20 anos de casado, eles resolveram que não se amavam mais e se separaram. E o meu pai era uma figura muito importante na cidade onde a gente vivia, pelo ministério que ele carregava, toda a trajetória dele. Isso houve um impacto muito grande, tanto na família quanto nos bastidores de quem olhava de fora. E eu tive minha grande crise justamente no meio disso, entendeu? Os meus pais se separaram, então eu tive que conciliar não abandonar minha mãe, mas também não podia deixar o meu pai. Tinha os meus irmãos, e claro, tem meu irmão que é mais velho do que eu, mas ele já tinha saído de casa, então tinha minha irmã mais nova. E eu tomei aquela responsabilidade para mim. E eu já estava naquele mar de inconsistências na minha mente, porque é a fase do adolescente, eu estava tramitando entre... Sim, tá tudo começando ali também. Isso, entre ser adolescente e ser criança. E
Então, o que mais me marcou foi justamente isso, foi essa crise de ansiedade. Eu me lembro que eu estava no colégio, eu estava à noite e eu senti muita falta de ar, um desespero muito grande. Eu corri para o banheiro feminino e ali eu desabei. E a única oração que eu fiz para Deus é que Ele não me deixasse morrer naquele momento. Quando me salvaram naquele momento de pavor, eu já estava me passando, que nem dizem. Eu estava muito branca. Isso no banheiro da escola? Isso no banheiro da escola. E aí depois disso, eu desisti. Eu parei na caminhada. E aconteceram muitos fatores que me tiraram para fora da igreja. E principalmente essa pressão psicológica que tinha no meio da família. Sim. Então eu tive a curiosidade de conhecer o mundo. E o mundo para mim foi um fracasso, como sempre é, né? Eu fiquei 1 ano afastada. E nesse 1 ano eu conheci o mundo da bebida. E aí, quando aconteceu o episódio, eu me questionei com Deus. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Que não é meu lugar. E eu retornei. E quando eu retornei, as coisas acontecem muito, muito rápido na minha vida. Quando eu retornei, eu vim para Sombrio. Só que eu vim obrigada para Sombrio. Sim. Eu não vim porque eu quis. Quando eu cheguei em Sombrio, eu detestei Sombrio. Jesus! Porque eu saí de Curitiba, né? Eu veio para uma cidadezinha igual Sombrio, pequenininha. Eu tive aquele impacto, assim, mas... É outra mudança também. E como as coisas acontecem muito rápido, eu conheci o Valdir naquele mesmo dia. O mesmo dia? No mesmo dia que cheguei aqui, eu conheci o Valdir. E 3 dias depois a gente estava namorando. Nossa! Foi muito rápido. Então, tinha quantos anos aí nessa? Eu tinha 16, quase completando 17. Já foi 16 para 17. Isso, então aconteceu muito rápido. Então o que mais me marcou nisso foi justamente isso. Aconteceu muito rápido. Claro que depois disso eu tive várias outras crises de ansiedade. Sim. E elas foram se intensificando com o dia. Mas aí depois eu fui compreender que tudo que eu estava passando tinha um propósito maior. Hoje eu falo sobre ansiedade. Sim. Nesse momento assim de crise, o que te faz, como é que eu vou te dizer, se manter de pé nesses momentos assim que tu teve, que hoje não são tão frequentes, né? O que te manteve de pé? Foi Jesus. Ele. Nos meus piores momentos da minha vida, eu sempre tive Jesus. Não foi amigo que me salvou, não foi marido, não foi pai, não foi mãe, foi ele. Eu me recordo de um episódio, e foi uma das minhas últimas crises que eu tive, que foi forte. Eu estava dentro do banheiro e eu não aguentava mais de dor, porque nenhum remédio fazia efeito. Mais nenhum remédio fazia efeito, e eu me lembro de ter ido na farmácia e o farmacêutico me deu exatamente o mesmo remédio que eu já tinha tomado. Mas aquele dia foi diferente, porque ele me deu um outro medicamento junto, e ele disse, toma esses 2 juntos, porque isso aqui tem dado resultado para outras pessoas, então eu vou indicar para você também. E eu cheguei em casa, eu estava com muita dor, eu estava quase desmaiando de dor, e eu entrei no chuveiro, porque a água do chuveiro me alivia a situação. E eu desabei, eu sentei no chão do banheiro e disse, Senhor, essa é a última vez. Eu preciso ser curada disso daqui, porque se o Senhor quer que eu fale sobre cura, eu preciso ser curada. Eu tenho necessidade de ser curada, porque senão eu não posso falar de cura se eu não estou bem. Eu falei, Senhor, eu vou tomar esse medicamento pela última vez, sem esperança de fazer efeito. Mas se o Senhor me curar com esse medicamento, eu vou fazer de tudo para falar para outras pessoas quem é o Senhor e o que o Senhor fez na minha vida. Amém. Cerca de 15 minutos depois eu estava... Já estava bom. Estava bom. Era Deus respondendo a tua oração. Quando tu chegou no Sombrio, daí tu conheceu o Valdeir, conta um pouquinho mais como é que foi esse processo de namoro, noivado, casamento, ministério, mãe. Foi uma coisa muito louca, na verdade. Eu digo que Deus é muito, muito doido, assim, no bom sentido, claro.
Porque eu conheci o Valdir no dia e 3 dias depois a gente estava namorando. Mas o que eu não sabia é que ele já tinha sonhado comigo antes de eu chegar. Ai, que legal. Deus mostrou para ele em visão duas visões sobre mim. Ele não sabia que era eu especificamente, mas ele sabia que era uma morena, que gostava de usar salto, Já tinha todos que era mais alta do que ele, que cantava, então ele já estava mais ou menos ciente disso. Sim. Quando eu cheguei, ele fez uma oração específica para Deus, que ele queria que eu me apaixonasse por ele da forma com que ele estava. Magrinho desse jeito que ele é, né? Uhum. E ele pediu para Deus para que ele tivesse exatamente com uma roupa que ele estava quando eu conheci ele. Um terno preto, camisa lilás e uma gravata lilás. Quando eu vi o Valdir pela primeira vez, eu vou fazer uma confissão aqui, vocês não contem pra ele. Eu me apaixonei por ele assim que eu olhei para ele, assim. Foi uma coisa, acho que de Deus, eu acho. Porque... E aí, quando eu vi ele falando, porque ele deu uma introdutória, quando eu vi ele falando por Jesus, eu tive certeza que era ele. Porque ele falava com tanta paixão sobre Jesus, com tanto amor, com tanta responsabilidade, que aquilo me encantou. Então, a gente começou a namorar e 6 meses depois nós vamos. Casamos 6 meses depois também, foi 6 meses de noivado, 6 meses pra gente casar. Então, foi muito rápido. E a parte da maternidade para mim foi mais difícil. No começo que a gente se casou, eu tive um aborto. Isso aqui pouca gente sabe mesmo. Eu tive um aborto, eu perdi um bebê. E aí eu engravidei 7 anos depois. Mas foi uma gravidez muito lutada. Sim. Porque eu não podia engravidar. Pela lógica, eu tinha tomado tanto tempo anticoncepcional que os médicos disseram para mim que não tinha possibilidade de eu engravidar sem um tratamento. E aí, dentro desse tempo, a minha sogra ficou doente, ela teve câncer, a gente precisou ter esse momento, desse cuidado com ela. Foi um momento muito difícil, tanto para nós quanto no nosso casamento, foi muito difícil. Quase houve uma quebra ali realmente, porque foi pesado demais. Eu cansava de ficar 3 dias dormindo no hospital junto com ela, então aquilo me desgastou muito emocionalmente, tanto a mim quanto a ele também. Sim. E quando ela partiu foi pior, porque daí eu tive que encarar o luto dele também. Meu Deus. E eu não tive suporte para isso, porque ele, além do luto, ele caiu em depressão também. E aí eu não tive paciência de lidar com ele naquela situação. Quando eu tive depressão, eu me curei sozinha, sabe? Com a ajuda de Deus. E eu não sabia lidar com aquela situação. Só que Deus, ele envia suporte de onde a gente menos espera, né? Nos achados e perdidos da minha casa, achei um livro, O Poder da Esposa que Ora. Ah, isso é maravilhoso. E aquele livro foi o meu suporte. E nesse turbilhão de coisas, Jesus me dá um bebê. Descubro uma gestação, que também foi um milagre, porque eu fiz vários testes e todos eles deram negativo. Isso foi durante um ano inteiro. E chegou um dia que eu disse, eu entrei em desespero e eu comecei a questionar Deus. Falei, Senhor, o Senhor dá filho para tantas pessoas, eles vão entregar para adoção e não tem. Comecei a questionar assim, sabe? E a minha mãe disse, calma filha, no momento certo Deus vai te dar. E aí o Valdir, ele disse que foi dentro do carro, mas eu me recordo que na sala de casa ele falou bem assim, conta 1 semana a partir de hoje. Ele profetizou para tua vida. Nossa, que linda. E faz o teste. E eu disse para ele assim, tá bom, eu vou fazer, mas conforme a tua palavra. E eu vou comprar o teste mais caro ainda que tem. E eu comprei o teste mais caro 1 semana depois, exatamente 1 semana depois. Eu levantei 5 horas da manhã, eu tava ansiosa. Normal, né? Sim, e eu fui fazer o teste e a ampulheta ficou rodando. Nossa, que sofrimento! E eu pensando, vai dar negativo de novo, eu tenho certeza que vai dar negativo, e deu positivo. E nesse momento? Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu não sabia. Eu só sei que eu peguei uma caixinha, botei uns negócios dentro assim, e fui lá e entreguei pra ele. E ele, não acredita, tu tá grávida. Só que daí eu fui fazer o teste e eu sempre tive por causa que eu não consegui engravidar, eu fiz uma tabelinha para anotar os dias que a minha menstruação descia. Então eu sabia que naquele dia que eu fui fazer o teste era para minha menstruação descer.
Quando eu cheguei no laboratório para fazer o exame de sangue, ela fez o exame e ela disse assim, eu vou ter que mandar mensagem para a médica, porque o teu teste deu tão fraquinho que eu não tenho certeza se é um positivo. Então tu vai para casa e depois eu te ligo para dizer se foi um positivo. Mas eu saí com fé, eu falei, não, é positivo, eu não posso perder minha vez. Você agarrou aquela promessa. Fui trabalhar. No final da tarde eu vi a mensagem dela, olha, teu positivo mesmo, parabéns, você vai ser mamãe. Nossa, só uma confirmação do que Deus já tinha falado. Só uma confirmação. E daí tá aí a Eloazinha, né? Já tá com quantos anos? Aí ela vai fazer 6 anos. 6 anos, meu Deus. E Suzy, nesse momento de caminhada em ministério, qual foi o momento mais difícil que tu e o Valdeir enfrentaram? Além, claro, né, do luto ali da mãe dele, teve outro momento específico que foi muito difícil de passar? Esse eu acho que eu não vou conseguir contar sem chorar. Vocês pegaram os lenços. A gente estava indo para um final de compromisso. Eram 2 dias de congresso no Circo de Oração. Já tinha pregado na sexta-feira, tinha sido uma bênção. Foi extraordinário das vezes. E no sábado, dia 30 de março do ano passado, quando a gente estava indo para o nosso compromisso, um carro em alta velocidade, quase 200 km por hora, atingiu o nosso. Estava eu, o Valdeir e as minhas 2 filhas dentro do carro. E a Elisa tinha acabado de mamar, então ela estava no meu colo. E o nosso carro capotou 3 vezes. Tem pessoas que falam que nesse momento passa um filme na vida na frente dos olhos, mas naquele momento eu senti paz. Uma paz tão grande que eu sabia que não era minha. Eu me lembro de ter agarrado a Elisa no meu colo e com o outro braço eu tentar afastar o rostinho da Eloá para que ela não se machucasse nos estilhaços. Quando o carro parou e ele parou em pé, eu respirei fundo, olhei para elas e vi que elas estavam bem. Só que quando eu olhei para frente, o meu chão se abriu. O cinto de segurança do Valdeir arrebentou. Ele saiu para fora do carro e ficou só o pé dele engalhado. Meu Deus. Na janela do carro. Eu tinha certeza que ele tinha morrido. Eu entrei em desespero, entrei em um pânico muito grande dentro de mim, muito grande. E aí começaram a chegar pessoas e quando elas viram que eu estava lá dentro com mais 2 crianças, eles se apavoraram. Imagina. E eu pedindo ajuda, e eles tentando me acalmar, dizendo calma, que o socorro já está vindo. E o socorro chegou muito rápido. Muito rápido, e depois eu tenho uma sequência desse testemunho dele chegar muito rápido em cena, porque foi algo extraordinário também. É porque geralmente sempre eles demoram para chegar. Mas eles chegaram muito rápido, não demorou acho que não demorou 15 minutos eles chegarem. Deus. Já era Deus provendo também? Sim. Mas eu tinha certeza que ele tinha morrido. E aí chegaram os paramédicos, eles reanimaram ele, tentando me acalmar. E eles disseram, olha, ele tá reagindo. Perguntou pelas filhas, a primeira coisa que ele perguntou foi pelas filhas. Perguntou pelas filhas, ele tá reagindo, ele tá lúcido. Te acalma que nós vamos tirar vocês daí. Tá todo mundo bem? Eu disse, não, eu tô inteira, as meninas acho que também estavam, eles tiraram elas pela janela. E a única pessoa que eu consegui ligar naquele momento, o celular dele veio parar nos meus pés. E eu só lembrei da Eliane. Eu preciso ligar pra Eliane. Eu peguei o telefone, liguei pra ela, pedi pra alguém falar com ela do lado, porque eu não tinha condições nenhuma de falar. Quando me tiraram de dentro do carro, que eu olhei pra ele, eu nem quis chegar muito perto, porque a cabeça dele tava uma poça de sangue assim, na mão. E eu fiquei me questionando, falei, será que eles não estão mentindo pra mim? Porque era muito sangue. E aí, enfim, a Eliane chegou muito rápido também, me ajudou a atender com as meninas, nós fomos pro hospital. A irmã Eliane chegou e até o local do acidente. Ela foi comigo lá, foi um suporte pra mim naquele momento, porque eu precisava de alguém e a única pessoa que eu lembrei foi ela, realmente. Sim. E ela me deu todo o suporte possível,
Quando eu cheguei no hospital, fui correr com as meninas. A Elisa saiu sem nenhum arranhão. Nenhum, assim, é inacreditável que ela estava no meu colo. Foi Deus, né? E é engraçado que quando os bombeiros chegaram para serrar nossa porta, eles disseram assim: mãe, coloca as duas mãos pro céu e agradece a Deus. Porque eu não tenho dúvida de que foi Deus que te salvou disso Meu daqui. Deus. Ele disse: olha o bebê conforto da tua filha. O Valdeir tinha umas ferramentas atrás no porta-malas. E na hora da colisão do carro rodopiando, a Maquita voou e foi parar em cima do bebê conforto. Meu Deus. Ele disse: mãe, se a tua filha estivesse ali, ela tinha morrido. Ela tinha sido esmigalhada, porque ela só tinha 3 mesinhos. Imagina. E eu disse: meu Deus, agradecendo tudo aquilo ali e tal, mas ainda muito angustiada, porque eu não tinha notícias dele. Sim. Fomos Imagina daí toda uma correria também, né? Fomos pro hospital. E lá eu comecei a correr com a Eloá, porque a princípio a gente achou que ela tinha quebrado as 2 pernas e os 2 braços, porque ela gritava muito. Ai, que dor. Não deixava ninguém encostar. Fui fazer todos os procedimentos com ela e a Eliane o tempo todo junto comigo. Sim. Eles deixaram ela entrar dentro. Aham. E, enfim, a Eloá não quebrou nenhum braço, mas ela, Graças a Deus. uma das mãozinhas dela, ela tirou, arrancou todo o corinho da mãozinha dela, assim, tava muito feia. Enfim, eles fizeram todos os procedimentos e eu fiquei aguardando ali pra saber notícia deles. Sabe que na sala vermelha não tem como saber notícias, né? Sim. Mas eu insisti tanto que a Eliane conseguiu entrar. Ela olhou ele pra mim e ela disse assim: Suzy, ele tá vivo, tá lúcido. Ele vem e volta, na verdade. Mas até porque também para ele foi, acredito que um choque muito grande, né? Sim. E até, tipo, saber, meu Deus, onde eu tô, o que realmente aconteceu, né? Ele disse que ele foi voltar a si mesmo, foi na segunda-feira, né? Na segunda-feira que ele voltou a si, que ele entendeu o que estava acontecendo. E ela entrou, ela disse assim: ele tá bem, só que a cabeça dele tá muito feia. E ele tem uma hemorragia no lado esquerdo. Eu me apavorei, porque eu não sabia em que situação estava a cabeça dele, de fato. Sim. E realmente ele levou vários traumatismos na cabeça. Foi muito feio mesmo. E quando eu cheguei a conversar com os médicos, eles me disseram que talvez ele precisaria passar por uma cirurgia, porque ele estava com uma hemorragia. E aí eu vim embora. Eu vim embora com as meninas para casa dos meus pais e ele ficou. Nath, se tu perguntar pra mim assim, tu questionou, Suzy? Não questionei. O que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu botei as meninas pra dormir. E eu entrei dentro do chuveiro porque eu tava cheia de estilhaço de vidro. Eu desabei. Eu dobrei meu joelho no banheiro, do jeito que eu tava. Eu disse: agora, Senhor, o que vai ser de mim? Porque na minha cabeça o Valdeir ia ficar uma semana, 2 no hospital. Sim. Eu falei: ele é o único provedor da minha casa. Ele é o meu suporte. O meu chão é o Valdeir. O que eu vou fazer? Foi a única oração que eu fiz para Deus. A maneira com que Deus cuidou de nós pós esse acidente me mostrou o amor dele infinito por nós. O Valdir ficou até segunda-feira no hospital. E na segunda-feira ele recebeu alta. Meu Deus. Foi uma batalha muito difícil de recuperação e ele ainda se recupera desse acidente. Porque para ele foi um impacto muito grande. Ele tem sequelas. Ele se cansa muito rápido. Mas o milagre que Deus fez na vida dele, eu não tenho dúvidas de que foi Deus, sabe? Porque depois, quando ele tá lá no quarto... Se a gente vê como ficou as fotos do carro também, não tem como não dizer que não foi Deus e que não foi o livramento do Senhor. E quando ele estava no quarto, os paramédicos foram visitar ele. E eles disseram assim: eu precisava vir ver se você estava vivo mesmo. Porque na maneira que nós te encontramos, não era para você estar vivo. Meu Deus. A ambulância disse que chegou muito rápido, o socorro. Eles disseram assim: olha, a gente pegou aquele rumo
sem intenção. E quando o teu carro capotou, nós vimos tudo o teu acidente. A gente estava a 10 minutos atrás de vocês. Então foi uma coisa que Deus preparou mesmo. Deus não livrou a gente daquilo ali, mas Ele já tinha um propósito para tudo aquilo ali. Sim. E Ele também já tinha uma maneira de nos tirar daquilo ali. Então o cuidado de Deus, ele foi tão intenso assim, o que não faltou nada. Pelo contrário, até sobrou. Desde financeiro quanto alimentação, nada, as minhas filhas foram supridas de tudo quanto é lado. E depois disso tudo, aí veio o meu livro. Depois disso tudo, o Senhor preparou esse novo projeto para ti, que é o Delicadamente Inquebrável. E tu acredita que seja através disso também que o Senhor já tinha preparado? Tu acredita que, tipo, por ter passado por esse processo, te deixou mais corajosa para te fazer começar Sim. o teu projeto? Depois desse acontecimento, eu tive mais coragem. Ele já vinha falando comigo que ele tinha me dado esse livro. Só que eu nunca tive coragem de escrever. Eu gosto muito de escrever e a escrita sempre fluiu de mim. Muito mais do que o louvor. Mas eu não tinha coragem de começar ele. E depois do acidente, eu disse, não, Senhor, então a minha vida está nas tuas mãos, então eu vou fazer. E tô aí. Nesse momento de caminhada, tipo, passou por esse problema, né, do acidente, vem a escrita do livro. O que tem te sustentado? De que forma a igreja, os amigos influenciaram nessa tua posição, digamos assim? Eu digo pra ti uma coisa assim, ó, a igreja ela é feita de seres humanos, falhos como eu e você. E eu não tive um suporte da igreja em si, mas dos amigos. Sim. Amigos de perto, amigos de longe. E eu sempre digo pra ti que existe amizades com propósito, né? E nesses momentos de tristeza, de angústia, Deus revelou os amigos com propósito. Aquelas pessoas que te seguram na tua mão e elas dizem, não, eu tô contigo, eu vou até o final. Ou então aquelas que simplesmente aparecem, te abençoam e se vão como um anjo. E aquelas que vêm e ficam. E hoje, com esse projeto do Delicadamente Inquebrável, assim, o que tu espera, né? Quais são as tuas expectativas referente ao livro, né? Eu também soube que tu tá criando outro livro, né? Como é que estão as tuas expectativas com isso, assim? O Delicadamente Inquebrável nasceu na parte mais interna da minha alma, sabe? Eu passei por muitas situações na minha vida e houve um momento em que eu fiquei sozinha. Sabe aquele momento que Deus te coloca no deserto e que você não tem amigo por perto? Sim. Mesmo aqueles que são mais chegados do que irmãos, eles somem. E nesse momento eu tive um encontro muito grande com Deus. E Delicadamente Inquebrável era para ser o título de um livro, né? Só que Deus me deu algo maior do que o projeto, né? O projeto Delicadamente Inquebrável, que hoje alcança muitas mulheres através da minha voz e também através das minhas palavras, né? Graças a Deus, eu sempre digo que eu não sou nada e eu, de mim, bom em mim, não tenho nada. E tudo que eu tenho bom em mim é Ele. E eu espero alcançar muitas mulheres, muito mais. O projeto do Delicadamente Inquebrável é os devocionais, né? Mas Isso. tem o livro também, Tem livros também. que é a menina que sobreviveu. Que sobreviveu. E nesse livro da menina que sobreviveu, o que tu traz para os eleitores, assim? E quem é essa menina que sobreviveu? Então, a menina que sobreviveu sou eu, né? Ela sobreviveu ao quê? Ela sobreviveu à luta constante de querer ser perfeita. Eu sempre tive esse negócio comigo de querer ser perfeita, a filha perfeita,
a aluna perfeita. Eu sempre me cobrei muito de mim nesse ponto, de ser muito mais do que eu já era. Não para me aparecer, mas porque eu tinha essa necessidade de mim, de não decepcionar outras pessoas. Então, nesse afã de querer ser muito, 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 eu acabei me perdendo nos meus próprios sentimentos, nas minhas razões. Sim. Então, a menina que sobreviveu é justamente isso, ela sobreviveu aquilo e agora a mulher volta lá no passado e resgata aquela menina que ficou lá sozinha, muitas vezes se sentindo a pior, muitas vezes se sentindo pequena, e para que ela possa alcançar uma cura através disso. E para que ela possa entender que mesmo ela tendo sobrevivido, hoje a sobrevivência dela trouxe um propósito muito maior. Sim. A gente sabe, né, que a vida de vocês também é bem corrida referente aos ministérios, né? Tipo, o ministério, no caso, que o Valdeir possui e o teu. E como que tu tem conseguido conciliar tudo isso? É uma loucura. É uma loucura, porque é conciliar tanto a parte ministerial, que é o louvor, né? E ser esposa. Não é fácil ser esposa de pregador. Não que seja fácil ser esposa, né? Mas conciliar mais a parte da mãe e também os devocionais e tudo mais. Eu falo que não sou eu, é a graça de Deus para dar conta de tudo. Que conselho que tu deixaria para quem está passando por lutas assim semelhantes ao que tu passou? Eu deixaria um conselho de não desista. Por mais que esteja difícil, o fardo seja pesado e às vezes a gente pensa em parar, em desistir, em abandonar tudo, jogar tudo pro alto e fugir. Não desista, porque tudo tem um propósito. Mesmo nos dias mais sombrios que a gente passa na nossa vida, a gente tem um propósito por detrás. Qual é o desafio que tu ainda enfrenta hoje como mãe, como escritora? Quais são os teus desafios hoje da Suzy? É a ansiedade. Ansiedade. É a ansiedade porque eu me cobro muito. E eu ainda estou aprendendo a controlar esse lado meu. Eu me cobro muito perfeccionismo. Então, quando eu desenvolvo qualquer coisa, seja, eu tenho uma frase para escrever, eu fico até 4 horas da manhã, se for necessário, para desenvolver aquela frase, porque precisa estar perfeito. Eu sempre fui assim. Então, o meu desafio maior hoje, como mãe, como esposa, como escritora, como, enfim, é a ansiedade. Ansiedade. Como tu falou, né? Tu descobriu isso desde nova, né? E hoje tu toma algum remédio, alguma coisa, ou tu tenta realmente ser, o teu refúgio ser no Senhor? Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu não tomo mais nenhum medicamento. Mas já fiz sim uso de medicamentos contínuos. Mas Jesus me disse que, e acho que tu já sabe disso, né? Que ele me curaria através da escrita. Nossa, que lindo. Então, Isso é muito profundo. Então, quando eu estou escrevendo, eu sinto que ele está me curando. Porque depois de escrever um devocional, por exemplo, eu sinto paz no meu coração. Mesmo que aquilo leve horas para fazer, ou às vezes eu vou dormir muito tarde, porque eu quero que fique perfeito. Sim. E depois eu sinto paz. Então, ele me disse que me curaria através da escrita, e é o que ele tem feito. Glória a Deus, é uma bênção. Qual versículo, assim, palavra que tu guarda como promessa de Deus para a tua vida hoje? Eclesiastes 3:1. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. É essa palavra que eu mais tenho lido ultimamente, e ela, na verdade, ela me segue há muitos anos. Porque eu entendo que tudo, hoje eu entendo, né, que tudo teve um propósito. E Deus cuidando, né? De cada detalhe. Se tu pudesse resumir a tua vida hoje, em qual frase seria? Delicadamente inquebrável. Amém. Suzy, eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Uma honra. Como minha amiga particular, mas também como uma intercessora.
né? A gente tem os nossos momentos. Então, Eu costumo dizer que nós somos aquelas amigas que marcamos o café e nunca conseguimos tomar né? devido à correria. Mas eu sou grata a Deus pela tua vida, né? Tu sabe, a gente tem os nossos desabafos. E para mim te ter aqui como uma amiga pessoal também, né? Mas como irmã em Cristo também é uma honra. Poder trazer um pouco da tua história, que as pessoas conheçam, né? Tudo que Deus fez na tua vida. Já estamos ansiosos agora pelo próximo livro. Já tem um título ou não? Já, mas eu vou Vai deixar no deixar em off. Vou deixar no off. Na curiosidade. Não, mas eu acho que eu vou falar. Eu acho melhor que falar. É Elas e o Eterno. Olha, que profundo para as Elas e o mulheres. Eterno. Que lindo. E eu queria te agradecer. Sou eternamente grata mesmo pela tua vida, por tu ter aceitado ter vindo aqui. A gente preparou uma lembrancinha para você do nosso podcast das Labaredas, Testemunho com Propósito. Pode abrir, pode abrir. Pode abrir. Pode mostrar para os nossos ouvintes. Preparamos com muito carinho. Eu também quero uma dessa, né, Marcos? Tá difícil. Olha, eu vou rasgando tudo. Ai, não, eu criei. Ai, gente, assim, ó, quem me conhece sabe, eu amo ganhar uma Que xícara. linda. Olha. Amo. Aí ela vai, com certeza, ela vai pra minha coleção, das minhas favoritas ainda. Né? Gente, eu tenho uma coleção, eu vou mostrar depois. Isso, Eu mostra tenho uma pra coleção nós. de canecas e o Valdir também adora. Olha só que linda. A gente preparou com carinho pra ti. Ai, Uma forma de tu lembrar da gente. Eu também sei que tu é uma das intercessoras das Labaredas, né? Sabe que mora no nosso coração. eu tenho orgulho disso, porque vocês são a bênção de Deus. Amém. Eu tenho certeza que Deus vai impactar muitas vidas ainda através de vocês. E foi uma honra realmente te ter aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E deixem aí os seus comentários, os feedbacks, sigam a gente no Instagram. A Suzy também tem o Instagram dela particular, né, Suzy? E tem o do Delicadamente Inquebrável, né? Então, onde tu posta mensagens ali diárias, né? Tá fazendo posts ali. E eu também já fui impactada com várias palavras que foram colocadas ali. E a gente sempre compartilha, né? Então, é uma bênção. E foi um prazer, minha amiga, te ter aqui. Deus abençoe a tua vida grandiosamente, tu e teu esposo e as tuas filhas. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?